Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de suas mãos, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. E assim estamos iniciando esta Manhã com Deus. Nós estamos em Mateus capítulo 10, do verso 15 ao verso 18. Diz assim: Em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Nós estamos nesta manhã com Deus, na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, a partir do verso 15 até o verso 18. E o que estamos observando aqui é que Deus dispõe o seu povo no meio de um terreno inóspito, de um terreno cercado de inimigos. Deus coloca o seu povo e ele faz duas observações. A primeira, ele diz assim: se nós formos a uma cidade e aquela cidade não nos receber, maior rigor haverá no dia do juízo para com aquela cidade do que com Sodoma e Gomorra. E observa que Sodoma e Gomorra foram duas cidades que foram destruídas com fogo descido do céu. Então, não há como nós compararmos a intensidade do juízo que recai sobre uma cidade que rejeita Jesus. Por outro lado, a palavra diz aqui que nós somos enviados como ovelhas. Deixe-me explicar uma coisa. Toda vez que a palavra ovelha é utilizada na Bíblia, ela é vista como um animal desprotegido. Ele é um animal desprotegido. Ele é um animal que, se ele não tiver um pastor, ele se perde, ele vai para terras perigosas. É um animal muito dócil, mas ao mesmo tempo muito suscetível às feras. É um animal que não tem, ele não tem, como a gente diz assim, ele não tem o desconfiômetro. Ele não percebe a situação de perigo que ele se mete. Por que Deus utiliza a figura de uma ovelha, um animal tão desprotegido, para caracterizar o seu povo? Porque, de fato, deixe-me colocar da seguinte maneira. Eu era responsável por analisar documentos e verificar se havia algum erro naquele documento. E eu lia o documento e para mim estava tudo certo. E eu assinava o documento. Quando chegava na mão do advogado, ele devolvia o documento para mim, rejeitando o documento porque estava errado. Isso acontecia com muita frequência. Eu li o documento e o documento estava certo. O advogado lia o documento e o documento estava errado. Um dia eu chamei o advogado e falei assim: escuta, por que é que
você consegue ler um documento, encontrar um erro no documento, e eu leio o documento e não acho erro no documento. Ele disse assim: César, o problema é o seguinte, quando você pega um documento para ler, você parte do princípio que quem está fazendo o documento é uma pessoa de bem. Então você não lê o documento para encontrar um erro. Você lê o documento confiando que a pessoa é uma pessoa bem intencionada. Quando eu leio o documento sabendo que a pessoa foi mal intencionada e eu saio procurando o erro. A Bíblia diz no Novo Testamento que para o puro tudo é puro, mas nada é puro para os infiéis e desobedientes. Para aquele advogado, todo mundo que escreve um documento é mal intencionado. Para mim, todo mundo que escreve um documento é bem intencionado. Então, eu não vou ver no outro o erro, mas o advogado vai ver no outro o erro. Acontece que a ovelha é bem intencionada. Ela crê na bondade divina, na misericórdia divina, e ela crê nas boas intenções dos homens. É por isso que ela sempre vai para uma situação de perigo, porque ela não vai pensando mal, ela vai pensando que as pessoas querem o bem uma das outras. O detalhe é que esta ovelha, ela não precisa pensar mal das pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. A Bíblia diz que não podemos pensar o mal, olhar para o mal. Então, quando nós estamos em um ambiente, nós estamos naquele ambiente de boa vontade. Nós estamos naquele ambiente esperando que as pessoas façam como nós fazemos. E como é que nós fazemos? A lei do amor. Jesus disse que eu devo fazer com o outro aquilo que eu espero que o outro faça comigo. Então eu vou amar a pessoa, eu vou me abrir para a pessoa. Só que as pessoas não estão na mesma índole, não estão na mesma vibe, né? Não estão nessa mesma perspectiva. Então a tendência das pessoas é agirem mal. Não é que elas são mal intencionadas, é que elas estão ligadas em uma outra dimensão, em uma outra tomada, em uma outra energia. Então, quando eu quero o bem, o mal me vem. E este mal me vem porque eu estou no reino da luz e quem está praticando o mal está no reino das trevas. Então há um choque. Mas eu não tenho que... por isso que Jesus disse que eu tenho que ser como uma pomba no meio de lobos. Seja simples como uma pomba. Ele me coloca no meio de lobos. Então eu sou ovelha enviada para o meio de lobos. Ele diz assim, não mude a tua natureza. Por que eu não preciso mudar minha natureza? Porque Deus é quem está julgando o comportamento de todas as pessoas. E aqueles que não me recebem na minha boa vontade serão julgados por ele. Eu não preciso fazer julgamento. Eu posso continuar sendo ovelha o tempo todo. Por quê? Porque eu tenho alguém que cuida de mim. Nós somos ovelhas na mão de Deus, rebanho sob o cuidado de Deus, e não precisamos pensar mal das pessoas que nos cercam. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento, que quem julga é o Senhor. Eu posso entrar num lugar de boa vontade, como uma ovelha pronta para o matadouro, mas eu não tenho que preservar a minha vida. Eu tenho apenas que confiar em Ti. O Senhor me põe no meio de lobos, mas não deixa o lobo me devorar. E se o lobo me devorar, o Senhor vai julgar o lobo.
Então eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que me ocupar com minha vida. Eu tenho somente que estar à tua disposição no meio dos lobos. Esta é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o verso 11 a 14 de Mateus capítulo 10. 11. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Note bem, seja bem-vinda, Eliane. Note bem, nós somos como uma ovelha no meio de lobos. Presta bem atenção nessa figura de linguagem. Somos como ovelha para o meio de lobos. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude é: eu vou, mas eu não resisto ao mal. Aqui está a lição mais difícil do cristianismo. A gente tem um senso de justiça, e nesse senso de justiça, quando alguém pratica o mal contra a gente, o que a gente... quando alguém pisa no pé, o que a gente fala? Eu tenho o meu direito. E na palavra de Deus, quem é ovelha, ele não tem o seu direito. O seu direito pertence a Deus. É Deus que dispõe da nossa vida. E ele dispõe da nossa vida como um testemunho. O que é dispor nossa vida como um testemunho? Ele diz assim: olha, eu vou pôr você no meio do lobo. E o que o lobo faz com a ovelha? O lobo come a ovelha. O lobo mata a ovelha. O que ele quer ensinar aqui? Ele diz assim: lá no milênio, o lobo vai sentar do lado da ovelha. E o lobo não vai praticar o mal contra a ovelha. Agora, você está no meio de lobo. As pessoas à tua volta estão maquinando o mal contra você. O que é maquinar o mal contra nós se nós não estamos em ambiente de guerra? Significa que, de algum modo, uma pessoa pode se incomodar conosco porque somos crentes, porque fazemos coisas diferentes. E aí, a palavra de Deus diz assim: se você for uma casa e a casa te receber, fique nessa casa. Mas se a casa não te receber, saia dessa casa. Abra mão. Vai para outro lugar. A terra tem mais de 200 países. O Brasil tem 5.000 cidades. Então ele está dizendo assim: se você for para uma cidade e aquela cidade não te receber, mude para outra. Se você for para uma igreja e a igreja não te receber, mude para outra. Se você for na casa do teu vizinho, o teu vizinho não te receber, deixa ele ali. Por que você vai brigar? Por que você vai querer estabelecer o teu lugar de direito? Por que você vai impor a tua presença? Nós não precisamos impor a nossa presença. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava conversando com uma irmã e ela disse que ela teve um sonho a meu respeito, e ela disse assim, alguma coisa desse tipo. Ela disse: César, no sonho eu vi que a gente não dava atenção para você. E o tempo passou e você foi embora. E depois que você saiu, nós nos arrependemos por não ter dado ouvido a você. Quer dizer, se a pessoa quer a nossa presença, nós estamos ali por inteiro. Mas se a pessoa não quer nossa presença,
Tem outro lugar, a terra não é tão pequena que a gente só cabe naquele lugar. A gente simplesmente tem que sair. Quando Abraão e Ló brigaram entre eles, Ló brigou com Abraão porque não havia espaço na terra. Ló disse assim: Abraão, vamos repartir a terra entre nós. Qual é o critério, Ló? É o seguinte: se eu escolher para a direita, você vai para a esquerda. Se eu escolher para frente, você vai para trás. E aí, olha só qual que era a circunstância. Imagina que você tem aqui uma terra. Ok? Ló está dizendo assim para Abraão: Abraão, vamos colocar uma divisão na terra. Ok? Ok. Agora vamos colocar um número na divisão. 1 e 2. Ok? Ok. Abraão, vamos fazer o seguinte. Se eu ficar com 2, você fica com 1. Tá bom, Abraão? Abraão disse: tá bom. E se eu ficar com 1, você fica com 2. Tá bom, Abraão? Abraão disse: tá bom. Abraão era tio de Ló. Abraão não escolheu o que era melhor para ele. Ele deixou Ló escolher. Aí Ló olhou para a terra e falou: quer saber de uma coisa? Essa terra aqui, ela se parece com o Jardim do Éden. Ela é a melhor terra. E ele escolheu aquela terra. Agora, o que a gente não pensa é o seguinte: se Ló não tivesse escolhido essa terra, as escolhas estavam abertas para Ló. E se Ló tivesse escolhido essa terra, que terra Ló teria escolhido? Se Ló tivesse escolhido aquela terra, Ló teria escolhido Canaã. Ou seja, Ló teria escolhido a terra da promessa. Aí eu pergunto, e se Ló tivesse escolhido a terra da promessa? Deus teria que mudar o plano dele para dar a terra prometida a Abraão. Mas o que Abraão disse? O que Deus tem para mim, ninguém vai me tirar. Então Ló pode escolher, porque ele jamais vai escolher aquilo que me pertence. E Ló, de fato, não escolheu Canaã. Então, quando ele escolheu Sodoma e Gomorra, ele foi para o lugar que ele destruiu. Aqui Deus está dizendo a mesma coisa. Se alguém não escolhe ficar com você, deixa ele livre. Ele tem o direito dele. Ele pode fazer como ele dispor da sua vida. Mas, porque ele te recusou, maior rigor será com ele, com o juízo que eu vou ter sobre ele, do que com Sodoma e Gomorra. Então, o que Deus está dizendo? Não brigue pelo seu direito, abra mão do seu direito e deixa Deus agir. Por que você vai brigar por algo que você tem, que Deus lhe dá gratuitamente? Então, quando nós estamos sob a soberania de Deus, nós entregamos a nossa vida como uma ovelha. Deus diz: vai para cá, aqui não te aceita, vai para lá, aqui não te aceita, vai para lá, até que uma hora você acha um cantinho na terra que você se sente confortável. Mas quem está te rejeitando está sob o julgamento de Deus. E ele está numa situação terrível. Dá vontade de dizer: pelo amor de Deus, não faz assim comigo. Você está prejudicando a você mesmo. Você não sabe que na hora que você me rejeita, você está rejeitando a graça de Deus. Mas eu não posso dizer isso para a pessoa. Eu não posso dizer à pessoa que ela vai receber um juízo. O que Deus tem é algo conosco. Então nós temos que apenas nos colocar nas mãos de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nos colocando nas Tuas mãos. Que a gente seja como esta ovelha, não resista ao mal. Deixa o mal. Se ele quiser nos machucar, machucou. Se ele quiser nos ferir, nos feriu. Se ele quiser nos expulsar, nos expulsou. Por que nós vamos resistir ao mal? Esse mundo não nos pertence, nós somos peregrinos, nós não nascemos pregados nas coisas,
Nós somos livres. Então, ó Pai, nos ajuda a viver essa liberdade e não resistir o mal. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o nosso café da manhã. O nosso café da manhã hoje é uma lista telefônica. Aí você vai falar assim, como é que pode uma lista telefônica ser um café da manhã? Imagina você tem o direito de ler um romance, você tem direito de ler um livro técnico e você tem direito de ler uma lista telefônica. O que você vai ler? Você vai ler uma lista telefônica ou você... Então vamos lá. Vamos fazer uma votação aqui conosco. Ixi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo trazer de volta a imagem aqui. Aí voltou. Eu vou dar 3 escolhas para vocês, ok? Primeira escolha, lista telefônica, certo? Lista telefônica. Segunda escolha, romance. Terceira escolha, livro um livro técnico. Vamos fazer a votação. Qual que você iria ler? A lista telefônica, o 1, o 2, o romance, o 3, o livro técnico. Vamos lá, vamos bem rapidinho, vota. Votando, o que você iria ler? A lista telefônica, o romance ou o livro técnico? Vamos lá, vota bem rapidinho, 1, 2 ou 3. Sejamos rápidos, vamos rápido. A Rita votou no 2, no romance. Vamos lá, quem vai votar? Votando bem rapidinho. Votando, 2, 1 ou 3. O que você iria ler? A lista telefônica, a Eliane também optou pelo romance, 2. Vamos lá, Lídia, o que você iria ler? A lista telefônica, o romance ou o livro técnico? Você tem 3 opções. Ela colocou livro técnico. Pois é, ninguém gosta de ler lista telefônica, mas vamos ver qual o valor que tem uma lista telefônica. Mateus capítulo 10, nosso café da manhã, verso 2 a 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Terminamos de ler uma lista telefônica. Por que é importante nós lermos uma lista telefônica? Deixe-me ver se eu acho aqui a lista telefônica. A lista telefônica. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as ovelhas pelo nome. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quem está na lista telefônica de Deus? O livro da vida. Deus conhece ele pelo nome. E quando tem um traidor, ele ainda diz, olha, esse cara aqui não é dos meus não, eu estou citando o nome dele, mas ele é o traidor. Então, quando a gente lê a listas de nomes que estão na Bíblia, imagina você que daqui a 1 bilhão de anos, aqueles nomes estarão sendo lidos. O romance não vai estar mais lá. A literatura técnica não vai estar lá, mas quem tem o seu nome escrito no livro da vida
vai estar lá. Então nós temos que aprender a ter gosto de ler lista telefônica de Deus. As listas de nome que estão na Bíblia, elas são a proclamação, a sinalização de Deus, que Deus conhece as suas ovelhas por nome. Então, quando ele está mandando você como ovelha no meio de lobos, ele está dizendo assim: olha, eu chamo a ovelha pelo nome e as conduzo para fora. Para fora da onde? Para fora do tabernáculo. Fora do tabernáculo é o que você vai fazer nesse dia. Então, de manhã, quando você chega de noite, Deus te recolhe para dentro do tabernáculo. Quando chega de dia, Deus te põe para fora do tabernáculo. Então você está andando no mundo onde jaz o maligno. Você está andando no mundo onde tem lobo devoradores que estão querendo te comer. Mas você é conhecida por nome diante de Deus. Ele sabe o teu nome, ele conhece as tuas dores, ele sabe as tuas necessidades, ele sabe, ele tem cuidado de você, ele enxerga você exatamente como você é. Ele não precisa que você se mostre uma outra pessoa para ele. Você pode ser transparente, você pode se abrir por inteiro, porque ele tem cuidado de você. Ele sabe o teu nome. O teu nome Pedro, o teu nome André, o teu nome Tiago, o teu nome João, o teu nome Filipe, o teu nome Bartolomeu, o teu nome Tomé. E estes nomes são aqueles 12 nomes que estarão nos 12 muros da Nova Jerusalém. Esses 12 nomes são cada um daqueles 12 assentos que tem diante de Deus, porque os outros 12 assentos são o nome das 12 tribos de Israel. Deus conhece cada um de nós por meio do nome. Portanto, nós temos que aprender a gostar de ler lista telefônica, quando a lista telefônica é divina. Nós temos que amar gente, nós temos que olhar para gente, nós temos que apreciar gente, nós temos que entender que nós não precisamos pensar mal da gente. Jesus colocou Judas no meio da lista, da mesma maneira como ele colocou todos os outros nomes. Judas teve a mesma oportunidade e foi até quase o final. Ele chegou até o dia da ceia do Senhor. Mas na ceia do Senhor, ele se levantou para vender Jesus. E depois de ter vendido Jesus, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi crucificado, mas depois Deus o ressuscitou. Então, é o que Deus disse. Nós não precisamos ter medo de gente. Nós podemos ser simplesmente como uma ovelha. E ovelha só enxerga ovelha. Ele não sabe diferenciar uma ovelha de um lobo. Ele não fica pensando mal das pessoas. Mas Deus sabe quem é ovelha e quem é lobo. E ele vai cuidar da ovelha como Davi cuidou. E Davi, quando chegou diante de Saul, disse assim: veio o leão para comer a ovelha do meu pai e eu matei o leão. Veio o urso para comer a ovelha do meu pai e eu matei o urso. Quem é o nosso grande pastor? É Jesus Cristo. Então é ele que vai cuidar do urso e do leão. A Bíblia diz que o leão anda em derredor de nós buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que o Senhor acampa em derredor dos teus servos para os livrar. Então nós não precisamos ter medo de gente. Nós não precisamos pensar mal de gente. Nós podemos fazer de boa vontade, mesmo que eles façam mal contra nós. Porque se eles fizerem o mal contra nós, Deus transforma o mal em um bem. Deus transforma a morte em um livramento. Então nós não precisamos cuidar de nossa proteção, porque Deus cuida. Nós não precisamos viver com medo nesse mundo de pandemia,
Porque Deus cuida. Ele sabe o que Ele tem para nós. Qualquer situação para nós está bom. Porque nós somos como uma ovelha e o mal está aí para todo lado, o lobo para todo lado, o lobo querendo nos devorar. E nós vamos andando com toda tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. O mundo está caindo do nosso lado, mas nós estamos confiando no nosso Deus. Pai, bendito é o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos conhece por nome. É enfadonho ler uma lista telefônica, mas a lista telefônica divina é a lista que vai ficar escrita para todas as eras, e nós queremos estar na lista telefônica divina. Por isso, Senhor, nós te somos gratos, porque nós não vamos nos alegrar pelo poder que nós temos, mas pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para Mateus capítulo 10, versos 5 a 7. A estes 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha só, nós somos um povo com instrução. Deus nos dá instruções. As ovelhas, em que pese o fato dela ser ovelha, de não pensar mal, nós não podemos ser ovelhas insensatas. O que é uma ovelha insensata? Imagina você, quando nós falamos de ovelha, vamos desenhar aqui uma ovelha. É ovelha porque eu estou dizendo que é ovelha. Porque se você olhar para o desenho, você vai falar, não dá para entender nada. Então, mas eu estou dizendo aqui que eu estou desenhando ovelha. Então, a força do que está ali é a força da minha palavra, não é a força do desenho, tá certo? Então, nós temos aqui ovelhas. Ovelhas. Vou colocar aqui. Aí não dá, né? Tem que ser do outro lado. Eu vou colocar aqui uma coisa bem grande. Essa coisa bem grande aqui é lobo, ok? Então, é melhor colocar aqui uma letra para a gente saber, né? Uma ovelha e um lobo, certo? Então, nós temos uma ovelha e temos um lobo. Sabe que todas as vezes que nós falamos de alguma coisa, ela tem um contexto, ok? Então, se eu estou falando de lobo, o que eu estou falando? Se eu estou falando de ovelha, do que eu estou falando? Se eu estou falando de lobo, eu estou falando que isso aqui é selvagem. Um lobo é um animal selvagem. É um animal que não tem nenhum homem para controlar ele. Então, todas as vezes que o lobo aparece, não vai aparecer um homem com um lobo. Lobo é um animal selvagem. Se nós estamos falando do animal selvagem, quem é que está por detrás do lobo? Toda vez que eu desenhar desse jeito é um anjo. E nesse caso é um anjo maligno. É Satanás. Então, se eu tenho um lobo, eu tenho um animal incontrolável. Então, quem é incontrolável, quem está fazendo as coisas aí nesse mundo
para destruir o mundo, é Satanás que vem roubar, matar e destruir. Mas todas as vezes que eu falar de ovelha, eu tenho um homem, que é o pastor das ovelhas. Então, todas as vezes que eu falo de ovelha, eu falo que tem um pastor com as ovelhas. Então, vamos dizer que você olha para um lobo. Quando você olhar um lobo no meio do campo, você não vai ficar olhando para o lado e falar, cadê o pastor desse lobo? Lobo não tem pastor, então ninguém sai procurando um pastor. Mas se você procurar uma ovelha, você vai falar, cadê o pastor dessa ovelha? Então, aonde tem ovelha, tem que ter pastor. Então, por exemplo, se tem um lobo, você pode dar um tiro no lobo e matar o lobo. O lobo não é de ninguém. Mas se você tem uma ovelha, você não pode dar um tiro e matar uma ovelha, porque depois você vai ter que pagar por ela, porque ovelha tem dono. Lobo não tem dono, ovelha tem dono. Então, todas as vezes que nós falamos que nós somos ovelhas, nós estamos dizendo que nós temos um pastor. E se temos um pastor e nós somos ovelha, nós temos que dizer que nós somos dirigidos pelo pastor. Aí diz assim, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele me conduz, ele me conduz. Então, se nós temos um pastor, nós temos que estar ouvindo a voz do nosso pastor. E o nosso pastor nos dá instruções. E ele está dando aqui uma instrução. Não vá para o lado dos gentios, não vá para o lado dos samaritanos, vá para a casa de Israel. Eu trabalhei num lugar e tinha um rapaz que trabalhava comigo. E certa noite, ele foi numa festa regada a bebida alcoólica. E no meio da festa teve uma briga. E no meio da briga teve um tiro. E do tiro uma bala perdida. E aquela bala perdida matou aquele jovem. A Bíblia diz que o filho que obedece o seu pai, ele tem a promessa de ter a sua vida prolongada. Quantas vezes o pai diz para o filho, não vai naquele lugar, não vai naquele outro lugar, não vai naquele outro lugar. Mas o filho desobedece. Ele vai naquele lugar e ali tem droga sendo vendida. Ele vai naquele lugar e lá tem briga, uma bala perdida. Ele vai naquele lugar. E aí, o que acontece? Acontece que ele vai para o lugar de perigo. Então, olhando para a ovelha, Deus diz assim, olha, aqui é o pasto da ovelha, mas ela vai para o vale da sombra da morte. E ao invés dela ficar no pasto verdejante, comendo do que Deus tem para dar para ela, ela sai em busca de outras pastagens que não pertencem a Deus. E lá naquela pastagem, ela está na frente do lobo devorador. E o lobo devorador poderá matá-la ou não. Mas ela não seguiu a instrução de Deus. Então Deus não precisa necessariamente estar comprometido com ela. A Bíblia diz que Deus vai em busca da ovelha perdida. Só que a gente muitas vezes esquece que da parte de Deus, ele recolhe o santo antes da hora. Isso lhe dá prazer, porque aquele santo vai estar com ele. No entanto, aquele santo, olhando para o ponto de vista da terra, ele teve a sua trajetória abortada. Ele morreu. E por que ele morreu? Porque ele foi para o lugar que ele não lhe era devido ter ido. Ele não seguiu as instruções do Pai. Então nós somos ovelhas no meio de lobos. Então nós não podemos ser imprudentes. Nós temos que prestar atenção no que Deus está falando e deixar a nossa vida orientar pela palavra de Deus, porque senão nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir.
nesse mundo é um mundo de guerra. E nesse mundo de guerra, soldado muitas vezes sofre, soldado muitas vezes é ferido, soldados muitas vezes fica num lugar desamparado. Por quê? Porque muitas vezes ele está nessa condição por não ter seguido ordens, por não ter prestado atenção nas instruções. Então, se ele sofre, a Bíblia diz, Deus leva cada um como ovelha para o matadouro e pode acontecer da pessoa morrer antes da hora. Então nós temos que entender que nós somos ovelhas, mas temos que estar muito atento à voz do nosso pastor para não irmos no pasto errado. Caso contrário, nós vamos sofrer as consequências de estarmos no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, e vamos sofrer as consequências que nunca foram reservadas para nós. Pai, nos ajuda a sermos ovelhas, que presta atenção na tua voz, que saiba realmente aonde colocar os nossos pés, para que aquilo que venhamos a experimentar não seja em detrimento aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor pode transformar a morte em vida, mas não nos deixa, Senhor, escolher a morte deliberadamente. Que a gente saiba escolher a vida, seguir as tuas instruções, porque vivemos em dias maus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora que nós já saímos o descampado, sabemos que estamos no meio de lobo, nós vamos para a Arca da Aliança, para a pia de cobre. E a pia de cobre está no versículo 9 e 10. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha só, quando nós falamos, vamos voltar aqui, quando nós falamos que temos ovelha, nós estamos falando que temos um pastor diante da ovelha. Quem é o pastor? Jesus é o bom pastor. Jesus, sendo o bom pastor, ele diz assim: se eu cuido de um passarinho que não trabalha para comer, mas todo dia tem o seu alimento, por que você acha que eu não vou cuidar de você? Então ele está dizendo o seguinte: uma ovelha, o que caracteriza a ovelha é a sua confiança no pastor. A ovelha confia no seu pastor. Ok? A ovelha confia no seu pastor. E aí ele diz assim: eu estou colocando você neste mundo, mas você não vai ter dinheiro no teu bolso. Não precisa ter dinheiro no teu bolso. Não precisa ter dinheiro no teu comida no teu alforje. No caminho você não precisa de 2 roupas, nem de 2 sandálias, nem de bordão. Eu vou suprir você em todo o tempo da tua jornada. Lembra que eu disse que a ovelha, ela não resiste ao mal? Jesus disse assim: olha, vocês vão sair de cidade em cidade pregar o evangelho. Vocês vão chegar numa cidade e aquela cidade vai receber vocês. E vocês vão ter o que comer. Mas vocês podem chegar na outra cidade e aquela outra cidade, ela não ter
o que comer, ou não receber vocês. E naquela cidade vocês vão passar fome. Mas mesmo passando fome, não deixe a fome de vocês corromperem o caráter de vocês. Diga, a paz volte para mim. Saia daquela cidade e vai para outra cidade. Vamos preencher o vazio dessa história. Do que nós estamos falando? Vocês lembram que se tem ovelha, tem pastor? Se Jesus está dizendo que ele cuida, é porque ele preparou um contexto. E nós temos que aprender a olhar por esse contexto. Então deixa eu me contar uma seguinte história que eu gravo poucas histórias fora da Bíblia. Então por isso que muitas vezes eu tenho que repetir histórias, porque é o que eu lembro. Na Bíblia eu lembro de mais coisas, mas fora da Bíblia eu lembro de poucas coisas. Mas eu lembro de uma história que me marcou. Havia um pastor numa igreja nos Estados Unidos. E esse pastor começou a pregar o que eu estou pregando. Que conheça a palavra de Deus para ser transformado pelo poder de Deus na imagem de Jesus Cristo. Isto. Esta mensagem é uma mensagem transformadora. Por quê? Porque é uma mensagem em que, se você capturar a palavra e aplicar a palavra, você fica igual a Jesus. E esse pastor, ele pregava esta mensagem transformadora. Um dia, ele é chamado para sua casa. Aconteceu um acidente. Ele morava em uma casa que tinha um grande pátio, um grande jardim. E esse jardim era cheio de árvores. E o seu filho foi em uma daquelas árvores e fez a brincadeira normal de criança, subir em árvores. E ele subiu numa árvore a uma altura de 3 metros de altura. E ele caiu. E na queda, ele teve um desmaio. Pegaram aquele menino, o jardineiro viu o menino caído, e ele chamou socorro, e chamaram a ambulância, pegaram aquele menino e levaram para o hospital. E aquele pastor, com o coração pesaroso, saiu correndo. Imagina o que é uma criança cair. Acidente acontece, mas até ir lá no hospital, a criança voltar à consciência, o médico dizer que tudo está bem, é uma tempestade. A pessoa perde o senso, o controle das coisas. Ela fica preocupada, mas não pode fazer nada, está na mão dos médicos. Ela tem que confiar em Deus. E aí tudo passou, terminou aquela tempestade. O filho estava lá no hospital recuperando, estava tudo normal. O pastor resolveu voltar lá naquela árvore. Por quê? O filho caiu de 3 metros de altura, ele poderia ter morrido. E aí, quando o pastor chegou naquela árvore em que o filho tinha caído, ele percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido na correria. Ele tinha um jardineiro. E uma das funções do jardineiro era varrer as folhas. E você sabe que quando o jardineiro varre folha no jardim, ele faz um amontoado num lugar para depois vir com uma sacola, pegar aquelas folhas, pôr na sacola e jogar fora. E ali embaixo daquela árvore, o jardineiro amontoou um monte de folha. Então, quando o filho caiu, é como se ele tivesse caído numa cama. As folhas amorteceram a queda. Aí o pastor, vendo aquele cuidado de Deus, ele fez 2 coisas. A primeira coisa, ele agradeceu a Deus, porque naquele dia, embaixo daquela árvore, havia uma proteção de Deus. Por outro lado, ele pediu à igreja interceder por ele. Porque se ele está pregando uma mensagem de poder que transforma vidas, Satanás, que está girando em volta dele, poderá achar uma brecha contra ele e sua família. E se ele não tiver intercessores, ele não vai conseguir se manter de pé. Por outro lado, olhando para esse texto, quando Jesus diz
vocês não precisam de alforje, de dinheiro. Ele está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Então, se ele vai para uma cidade e tem comida, ele tem comida. Mas, de repente, se ele vai para uma outra cidade e não tem comida, pode ser que aquela cidade onde havia comida, quando ele sai para viajar, a pessoa daquela cidade diga, olha, leva um pouco mais de comida para você ter o que comer no caminho. E se ele chega na outra cidade que não tem comida, ele já tinha provisão com ele. Então ele está sempre provido. Então ele, de uma maneira ou de outra, Deus está cuidando dele. Então, aonde tem ovelha, tem pastor. Se tem pastor, tem uma relação de confiança. Se tem uma relação de confiança, a ovelha não precisa confiar nas coisas desse mundo para prover as suas necessidades, porque sabe que Deus está cuidando delas. Pai, que nós possamos ter esta confiança em Ti, de saber que mesmo que uma porta se feche, o Senhor não nos deixou sem cuidados. Pode abrir uma outra porta, mas o Senhor está cuidando de nós. Nós não precisamos resistir ao mal. Nós não precisamos juntar dinheiro para construir a nossa confiança. Nós precisamos tão somente confiar que o Senhor tem cuidado de nós e seguirmos a nossa jornada nesta confiança. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A frase do dia de hoje é: temos autoridade para realizar a missão divina. E o nosso último texto, o altar de cobre, está em Mateus capítulo 10, o versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Veja que coisa extraordinária. É uma ovelha bem diferente, né? Porque ovelha, o papel da ovelha é ir no pasto comer e depois voltar. Então, de dia ele vai no pasto, ele come, de noite ele volta e fica no lugar de proteção de Deus. Isso é o papel da ovelha. Mas esta ovelha de Jesus, ela vai comer, em vez dela comer, ela vai curar enfermo, ela vai ressuscitar mortos, ela vai purificar. E aí você fala, pera lá, ovelha é para comer. E essa ovelha não está comendo, ela está trabalhando. Que história é esta que de Deus mandar a gente, comparar a gente como ovelha, e em vez de mandar a gente num pasto comer, Deus manda num pasto trabalhar? Não faz sentido nenhum. Imagina você, aqui nós temos ovelha. Esta ovelha, ela tem um pasto cheio de pastagem. E ela tem que comer. A única obrigação de uma ovelha é comer. Come. Ela come e rumina, né? Que ela come e depois ela senta e fica. Aí ela vai lá e come de novo, né? Vai comer. A função da ovelha é comer. E aí é estranho, porque na hora que ela tem que comer, Jesus fala, não, você não vai comer não, você vai curar enfermo. Aí você fica falando, ai Deus, que história é essa? O Senhor, em vez de me mandar comer, o Senhor vai me mandar cuidar de enfermo? Eu não estou entendendo essa história não. Então deixa eu te explicar essa história de outro jeito. Eu quero que você escreva agora, mas seja muito rápido para escrever. Qual é o teu prato de comida favorito? Escreva bem rápido. Se você tiver que comer hoje no almoço, o teu prato de comida favorito, qual seria esse prato? Escreva bem rápido. Vamos lá. Qual é o teu prato de comida favorito?
O que você comeria no almoço se você pudesse escolher o teu prato de comida favorito? Rapidinho. O prato de comida favorito. O que está quentinho. Ok. Qualquer coisa desde que esteja quente. Qual é o teu prato de comida favorito? Quem mais vai escrever aí? Vamos rapidinho. Qual é o teu prato de comida favorito? Arroz e feijão. Ok. Qual é o teu prato de comida favorito? Enquanto você vai escrevendo, arroz, feijão, bife e batata frita. Por que você escolheu esse prato? Porque é aquilo que lhe dá prazer. Comer é algo que você gosta. Então, a ovelha, se nós fôssemos ovelha, iríamos comer grama. Acho que é grama que a ovelha come. Mas se nós somos gente, nós íamos comer aquilo que está quente, nós íamos comer arroz e feijão, nós íamos comer arroz, feijão, bife e batata frita, porque nós vamos comer o que a gente gosta de comer. Agora, olha o que Jesus disse. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a ovelha de Jesus, a comida dela não é arroz, não é feijão, não é bife, não é batata frita. É curar enfermo, é ressuscitar morto, é purificar leproso, é expelir demônio, porque isto é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é aquilo que dá prazer para a ovelha. Então, quando ela sai para comer, ela não está saindo para comer arroz, feijão, batata, bife. Ela está saindo para curar, para ressuscitar. Ela está saindo para expelir demônios. Ela está saindo para purificar leproso, porque é isso que dá alegria para ela. É isso que dá ânimo na sua vida, de poder levantar nesse dia e dizer: quem é que eu vou curar hoje? Quem é que eu vou purificar hoje? Quem é que eu vou ressuscitar hoje? Quem é que eu vou tirar o demônio hoje? Então é isso que alimenta a ovelha. A ovelha de Deus, a ovelha do mundo come grama, mas a ovelha de Deus come a vontade de Deus. Ela se alimenta da vontade de Deus. Ela se enche da vontade de Deus. Ela sai para executar a vontade de Deus. Então ela está durante o dia dizendo: quem é que eu vou curar? Quem é que eu vou ressuscitar? Ressuscitar significa quem é que vai aceitar Jesus e vai sair da morte para a vida, porque nós somos especialistas em ressurreição, porque quando pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho que está morto nos seus delitos e pecado, e quando ele recebe Jesus como Salvador, ele ressuscita, ele se torna uma nova criatura, ele é justificado. Então a nossa comida é curar enfermo, a nossa comida é ressuscitar morto, a nossa comida é purificar leproso. O que é purificar leproso? É ensinar a palavra de Deus, é dar indicativo para a pessoa poder viver daquilo que Deus lhe dá. Então é mudar a perspectiva das pessoas. A ovelha, ela recebe isso e ela quer transmitir isso. Ela recebe porque ela foi curada e ela quer curar os outros. Ela foi ressuscitada e ela quer ressuscitar os outros. Ela foi limpa e ela quer limpar os outros. Ela foi liberta e ela quer libertar os outros. Ela quer dar para os outros aquilo que ela recebeu. Aquilo que alimenta ela é a vontade de Deus. É fazer o que Deus deseja que ela faça. Ela é ovelha que ouve instrução. Ela é ovelha que faz as instruções. Ela é ovelha que a preocupação dela, a tendência dela é pela vida com Deus, é para andar com Deus, é para fazer os outros andar com Deus, é para abençoar, é para dar palavras de ânimo, é para dar palavras de conforto. Ela sabe que está no meio do perigo, mas ela não está preocupada com o perigo, porque ela está no cuidado de Deus e se alimenta da vontade
de Deus. Ela faz isso por prazer. Assim como eu como um arroz, feijão, bife, batata de forma gostosa, saborosa, eu sinto o cheiro, eu me alimento disso. A ovelha de Deus se alimenta de levar a bênção de Deus àqueles que estão em volta dela. Ela não descansa enquanto ela não consegue naquele dia comer a vontade de Deus, quer ver uma vida transformada pelo poder de Deus. Por isso nós temos autoridade para realizar a missão divina, a missão que Deus nos dá. E é isto que alimenta a ovelha, é isso que fortalece a ovelha, é isso que faz uma ovelha ser ovelha de Jesus. Pai, que nesse dia nós possamos nos fortalecer com o alimento do céu, que é fazer a tua vontade, que é ministrar na vida daquele que está do nosso lado a cura, a ressurreição, a purificação e a libertação. Que nós sejamos esses instrumentos do Senhor, que a gente consiga colocar como prioridade alimentar de ti, que é colocar foco na outra pessoa sendo transformada pelo teu poder. E a gente não descanse nesse dia, enquanto nós não comermos a nossa porção, que vai nos alegrar. Esta nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom ter você esta manhã comigo. Pega esse aviãozinho e mande para todo mundo que você conhecer, para que ele possa entender o que é ser uma ovelha de Jesus e o que é que alimenta uma ovelha de Jesus. E que a gente possa, nesse dia, nos fortalecer com esse tipo de alimento. E aí esse tipo de alimento possa alegrar o nosso coração. Lembra, se tem ovelha, tem pastor. Se tem pastor, tem cuidado. Se tem cuidado, a ovelha pode confiar no Senhor. Que o Senhor seja louvado e possamos nos encontrar aqui amanhã, se Deus nos permitir, às 5 horas em ponto. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Amém.